Sétimo ano, como vai vocês? Tudo bem? Hum, olha só, hoje vamos começar o nosso terceiro bimestre, quer dizer, na verdade já começou, né? Começou aí dia 20. Hoje a gente vai tratar, na verdade, do assunto que vai decorrer aí, né, conforme o andar da carruagem neste bimestre. Lembrando que a gente já vem estudando aí algumas características do Brasil. Desde o período colonial, a gente passou por população, falamos sobre população indígena, falamos sobre o meio rural, e agora a gente vai destrinchar esse país, nosso Brasil, nas 5 regiões aí, né, consideradas pelo IBGE. Quais são elas? Quais são? Você já está careca de saber, né? Quais são essas regiões? São essas mesmo: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. E hoje, mais especificamente, a gente vai trabalhar a região Nordeste, tá? A região Nordeste ela é extremamente importante, quer dizer, todas as regiões são importantes. Mas a gente vai ver algumas peculiaridades da região Nordeste. Por quê? Porque ela é uma região muito grande, então ela é dividida em algumas partes, tá? É, então, para este bimestre, a gente vai trabalhar sobre região Nordeste, região Sudeste e região Norte. E muito provavelmente, no próximo bimestre, né, a gente vai trabalhar as outras duas, que é o Centro-Oeste e o Sul. Bom, continuando. Sobre a região Nordeste, né, vem destacando aqui com essa foto, essa imagem da sua apostila didática que logo você vai receber, não se preocupe. Tanto é que as atividades que eu pedi não necessariamente precisaria da sua apostila didática, mas aqui eu estou com a apostila e a gente já destaca essa foto aqui que fica na região Nordeste. Olha só, produção de energia em parque eólico no estado do Rio Grande do Norte. Em 2014 já tinha esse grande parque eólico. É, claro, o parque eólico ele está ali por conta de características físicas, geográficas, né? Principalmente com a predominância de vento, né? Não adianta você colocar um parque eólico, por exemplo, numa região que não vente tanto, né? Por que que a gente não tem parque eólico em Campo Grande? Muito provavelmente que o custo-benefício não seria muito bom, certo? Porque você precisa, né, de muito vento para girar essas turbinas todas aí. E é claro, o sul do Brasil tem essas características muito positivas para parques eólicos e o Nordeste também. E a região também litorânea, né, normalmente é assolada aí por bastante predominância de ventos por conta é, do mar, né? A diferença de pressão, de alta e baixa pressão, causa ventos constantes. Bom, então, por conta dessa peculiaridade física, né, a região Nordeste ela vem atraindo muitos investimentos, principalmente de setores industriais, energéticos e tecnológicos, certo? A região Nordeste, meu filho, não pense você que, né, quando passa na propaganda, passa na televisão, né, normalmente está falando, associa o Nordeste com pobreza. Claro, é uma das regiões mais pobres do Brasil? Sim, com ressalvas. É que existem algumas diferenciações que fazem, né, com que ocorram essas disparidades econômicas, principalmente quando você tem um grande acúmulo, né, de capital humano e recursos investido em determinadas regiões mais do que em outras. Dentro do Nordeste também acontece isso, assim como no Brasil todo, né? Toda a grana que sai lá do governo federal vai sendo distribuída para as regiões. Algumas recebem mais por conta das peculiaridades, e isso acaba causando nessas disparidades, né, entre lugares mais ricos e lugares mais pobres, tá? Mas recentemente o Nordeste vem aí crescendo nos seus índices econômicos, prosperando, né, muito bem, obrigado, tá? É, Vamos passar aqui então. Esses melhoramentos, né, vêm principalmente refletidos aí, ó, em base em implementação de universidades públicas, né, melhorias nos indicadores sociais e tanto é essa atração de grandes empresas, né, principalmente empresas petrolíferas, essas de energia. Normalmente essas empresas que estão associadas à geração de energia, né, são empresas tecnológicas, né, não são empresas sei lá, de fundo de quintal. São empresas com uma alta carga tecnológica. Bom, atualmente, né, essa região conta com o maior número de unidades federativas e o segundo maior população entre as regiões brasileiras, né, como a gente pode observar nesse gráfico aqui, né, nessa tabela.
sendo assim distribuídos, né? A densidade demográfica maior, né, fica aqui em Alagoas, tá? Que tem a maior densidade demográfica. O que que é essa densidade demográfica? Você lembra? A gente estudou em demografia. A área, né, e em relação à população. Se você tem uma área muito pequena e uma população muito grande, você tem uma alta taxa de densidade, uma alta densidade demográfica. Se você tem uma área muito grande e uma população muito pequena, é claro, e se essa população está bem distribuída, você tem uma baixa densidade demográfica. Então, esses números aqui, né, eu não preciso decorar, tá? Mas só fica aqui constando para vocês. Uma outra coisa que sempre pega, sempre vai ser cobrada em relação aos estudos sobre a região Nordeste, são as subdivisões que existem no Nordeste. Por conta de quê? O que que acontece, né? Por que que o Brasil ele é dividido em 5 grandes regiões? Por quê? Quem que fez essa divisão? Quais são os critérios para dividir isso? Claro, para você regionalizar, você precisa de critérios. Normalmente são critérios aí que caracteriza a homogeneidade, seja de cultura, de aspectos físicos, clima, econômicos e tudo mais. Então, a região Nordeste foi regionalizada, né, em 4 grandes regiões, né? 4 regiões, não 4 grandes, né? Porque a maior aí a gente pode ver é o Sertão. Quais são essas regiões? Zona da Mata, essa primeira aqui, essa faixa verde, né? Toda a faixa litorânea, Zona da Mata, por conta da Mata Atlântica, né? Depois você tem aqui esse amarelinho, a região do Agreste. Depois você tem o Grande Sertão, né? O sertão é essa parte mais alaranjada. E o meio norte, que é essa parte mais clarinha, tá? Então, o Nordeste ele é dividido em 4 sub-regiões. Não pode esquecer. 4 sub-regiões, tá? De leste para oeste, temos Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, tá? Então, a gente vai ver aqui algumas características, tá? De cada uma dessas regiões, muito brevemente, e aí a gente finaliza a nossa aula falando sobre o Nordeste. Claro que a gente vai dar continuidade, né, nos próximos vídeos aí. Vamos aqui, então, começar, basicamente, né, destrinchar esse Nordeste. O Nordeste ele apresenta 3 tipos de climas aí. O tropical, com uma variante continental e outra litorânea, mais úmida. Ou seja, na parte do continente aí é um pouco mais seco, né? E a parte litorânea, a parte do litoral é mais úmida por conta da umidade do mar. Temos também o tropical semiárido e equatorial úmido, tá? Que podem ser identificados em um dos mapas abaixo. À esquerda aqui, vamos ver aqui esse clima, né? E também aqui com relação à vegetação, né? Então, a gente vai ver aqui basicamente nesses 2 mapas o clima e a vegetação. Do lado esquerdo, a gente tem o clima, que são os 3, como foi dito, né? Nossa, tá horrível de se ler aqui. Esse momento, ó. Equatorial, que é essa parte aqui, ó, tá? Que é a menor parte, né? A tropical semiárido, que é o laranjadão, semiárido, e o tropical. Nessa parte aqui do semiárido, que é onde tem, né, o fenômeno aí, né, ou a situação da seca no Nordeste, né? Quando a gente vê aquelas imagens na televisão sobre, sempre falar a seca do Nordeste. Especificamente está na região do semiárido, não é todo o Nordeste. Você não pode associar a seca em todo o Nordeste. Tanto é que tem regiões do Nordeste que chove muito e muito mais do que aqui, por exemplo, em Campo Grande. E aqui em Campo Grande a gente não pode falar que é um semiárido. Bom, agora com relação à vegetação, a gente tem algumas características bem peculiares, principalmente com relação à caatinga, tá? Que é a maior parte da vegetação aqui, ó. A caatinga, né, que significa aí mata branca, né, da língua tupi, se eu não me engano, tá? É uma vegetação típica da região e ela é 100% brasileira. Tipo, a caatinga não existe em outro lugar do mundo. Ela é endêmica do Brasil, tá? Dessa região do Nordeste, caatinga. Aí temos os cerrados, né? Floresta equatorial, floresta.